Prezados irmãos, estamos hoje então celebrando a grande festa do cristão, a festa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E é justamente a ressurreição de nosso Senhor que dá a razão, que nos faz realmente crer naquilo que nosso Senhor nos ensinou. Se nosso Senhor não tivesse ressuscitado, a sua palavra não seria verdadeira, nós não lhe daríamos crédito, justamente porque ele ressuscitou, porque nós temos a certeza da sua ressurreição, é porque nós confiamos nele. E o Evangelho de hoje nos mostra este fato da certeza da ressurreição de nosso Senhor. Nós vemos que as mulheres encabeçadas por Maria Madalena estavam indo para o sepulcro logo no começo do dia, logo aos primeiros raios do sol. Se nós bem entendemos o modo de proceder dos judeus, nós vemos que por conta de tudo aquela rapidez com que teve que ser feita o enterro de nosso Senhor, eles não conseguiram concluir tudo aquilo que os judeus faziam com os corpos. E assim essas mulheres estavam voltando para lá para terminarem aquele serviço que haviam começado. Contudo, uma dúvida no meio do caminho pairava sobre as cabeças, sobre as mentes delas. Como que nós, mulheres fracas, vamos conseguir remover a pedra? E assim, como o Evangelho nos mostra com uma clareza bastante interessante, elas chegando perto do sepulcro nem se deram conta de que já estavam perto, e assim, quando chegaram e perceberam, viram que a pedra não estava mais lá. E assim, elas num primeiro momento se assustaram, pensaram, meu Deus, o que aconteceu? Mas depois, passado este momento, elas entraram e lá receberam o anúncio do anjo que nosso Senhor havia ressuscitado. A ressurreição de Cristo, amados irmãos, então, é um fato constatado, é um fato realmente verdadeiro. E assim que nós não podemos ter a imagem de Cristo como um conceito muito bonito, como uma história muito bonita e chamativa, tratar o Evangelho de Nosso Senhor como um mero romance, não. Aquilo não é uma história meramente fictícia, mas tudo o que aconteceu ali é uma história verdadeiramente verdadeira. Realmente, aquilo que aconteceu é a realidade e, portanto, aquilo tem que falar muito ao nosso coração. Jesus, amados irmãos, ressurgiu verdadeiramente. Nós temos que entender que essa ressurreição era necessária para os apóstolos poderem ser confirmados na sua fé. Nós vemos que se nosso Senhor não ressuscitasse, as mais belas esperanças de um reino glorioso, o reino do Messias, havia desaparecido. Nós vemos que este momento que nosso Senhor estava no sepulcro, nós vemos que os apóstolos enfraqueceram na sua oração, nós vemos que muita gente se sentiu iludida, perdida, muita gente pensou que teria seguido somente um mero homem e assim acabou se frustrando por conta dessa não presença de nosso Senhor. Mas contudo, amados irmãos, Ele ressuscitou. Ele realmente ressuscitou, como nós cantamos no Aleluia, na missa de hoje. E portanto, amados irmãos, justamente pela sua ressurreição é que nós cremos nele. Mas, amados irmãos, como muitas vezes pairou a dúvida sobre aqueles homens da ressurreição de nosso Senhor, pode acontecer que também paire sobre nós. Nós temos tantos sinais da ressurreição de nosso Senhor, mas ainda nós não nos deixamos convencer verdadeiramente. Ou melhor falando, muitas vezes parece que os sinais da não presença de Deus são maiores do que o sinal da sua presença. E é justamente isso que faziam com que também os judeus duvidassem da sua ressurreição. Pilatos, por exemplo, viu que Jesus fora morto, então ele ficou um tanto quanto incrédulo quando lhe contaram a notícia que Jesus havia ressuscitado. Imaginemos os apóstolos, principalmente São João, que estava junto com nosso Senhor, viu que lhe tiraram da cruz,
viu que aquele corpo sagrado do Divino Mestre não havia alma, não estava animado, portanto estava inanimado, e então era muito difícil para eles crer na ressurreição. Mas nosso Senhor depois aparece para eles e realmente mostra que aquilo que o homem não consegue compreender, nosso Senhor faz do mesmo jeito, ou seja, que aquilo que nosso Senhor faz está muito acima daquilo que o homem pode imaginar. E aí justamente quando os homens acabam, quando acaba toda a esperança humana, que Deus começa o seu triunfo, e o seu triunfo imensamente grande. É justamente neste momento que acaba humanamente toda a esperança, que Deus começa a agir na nossa vida, que Deus fortalece a nossa fé. E assim, amados irmãos, nós temos que confiar em nosso Senhor e na sua ressurreição. Nós temos que não somente confiar e acreditar numa maneira bastante passiva, sem compromisso de vida, mas pelo contrário, nós necessitamos deste compromisso de vida. Porque nosso Senhor é uma pessoa, nosso Senhor é alguém real, nosso Senhor é alguém que viveu verdadeiramente, morreu e verdadeiramente ressuscitou para conosco. Se o cristianismo se baseasse somente na cruz, naquele aparente fracasso de nosso Senhor, o cristianismo estaria fadado ao fracasso. Mas aquela ressurreição de nosso Senhor trouxe força e vigor àquelas pessoas que estavam desanimadas por conta da separação de nosso Senhor, por conta da não presença de nosso Senhor na sua vida. E amados irmãos, se nós olhamos para a história, é bastante admirável o que a ressurreição, o que a notícia da certeza da ressurreição fez com as almas dos cristãos. Se nós olhamos para o início da igreja, nós podemos ver que são incontáveis o número dos mártires, daqueles homens e mulheres que somente ao ouvirem falar de nosso Senhor, que não ouviram, não viveram junto com Ele, não o viram fisicamente, e mesmo assim se entregaram à morte, se entregaram aos carrascos, foram firmes e convictos na sua fé, porque receberam a notícia e tinham a certeza da ressurreição de nosso Senhor. Quantos e quantos homens, mulheres, adultos, jovens, inclusive crianças, que deixaram-se matar, que entregaram a sua vida na mão dos malfeitores e daqueles que os perseguiam por amor a Jesus, por amor a essa certeza da ressurreição de nosso Senhor. E assim, amados irmãos, a ressurreição de nosso Senhor é um impulso, é um chamado para que nós também confiemos verdadeiramente nas suas palavras e que nós também nos entregamos a Ele, para que Ele realmente reine na nossa vida, para que Ele realmente reine no nosso coração, para que Ele realmente nos ajude a evitar o pecado. E amados irmãos, se nosso Senhor não tivesse ressuscitado, nós não teríamos o porquê vir até a igreja, nós não teríamos o porquê ter esperança neste mundo, que nós percebemos que é totalmente alheio a tudo aquilo que é bom. No mundo parece que aquelas pessoas que fazem o mal são justamente aquelas pessoas que triunfam. E por que tudo isso? Porque nosso Senhor deixa que isso aconteça para que cada vez mais nós coloquemos a nossa esperança nele, que Ele é, como Ele mesmo disse, o verdadeiro caminho, a vida. Portanto, amados irmãos, que nesse dia de hoje nós possamos realmente fazer um ato de fé nessa ressurreição de nosso Senhor, mas um ato de fé que realmente nos leve a uma mudança interior, que realmente nos leve a querer viver e a fazer mais e mais e mais a vontade de nosso Senhor, que nos leve a querer cada dia mais ressuscitarmos com nosso Senhor, abandonarmos a nossa vida de pecado, de morte e nos unirmos a nosso Senhor, nos unirmos à glória, à vida da graça de nosso Senhor. E isso, amados irmãos, nós bem experimentamos a nossa vida, que não basta somente eu querer e não trabalhar para fazer, para acontecer. Toda a nossa santificação é uma via, é um processo de duas mãos. Deus dá as provas da sua existência, Deus dá as graças, Deus dá as forças,
Mas se nós não aceitarmos, se nós não quisermos ver, se nós não acolhermos essa graça, não haverá uma mudança verdadeira na nossa vida. Portanto, amados irmãos, que nós possamos verdadeiramente querer e que o nosso querer seja convicto, que nos leve a verdadeiramente buscar e praticar aquilo que nos leva para a vida da santidade, para a união com o nosso Senhor. E, amados irmãos, na nossa vida nós temos sempre a oportunidade de, mais uma vez, ressuscitarmos com o nosso Senhor. Primeiramente, no dia do nosso batismo, nós fomos tirados do poder do pecado e assim ressuscitamos com nosso Senhor na vida da graça. Só que nosso Senhor é tão bom e misericordioso e ama tanto o homem e demonstrou esse amor entregando a sua própria vida para a nossa salvação, que Ele também nos oferece a oportunidade de cotidianamente ressuscitarmos, sairmos da vida do pecado, e isso nós podemos fazer por meio da confissão sacramental. E é justamente por isso que nós entendemos o porquê que a igreja coloca como mandamento, como preceito, que a gente confesse e comungue, ao menos pela Páscoa da ressurreição, para que ao menos uma vez ao ano a gente possa ter essa vontade resoluta de melhora, para que ao menos uma vez no ano a gente procure de maneira mais forte e mais convicta a nossa santificação. Não deveria ser assim, deveria a cada dia nós buscarmos a nosso Senhor. Mas a igreja, sabendo da nossa fraqueza, nos pede somente uma vez ao ano. Mas nós bem sabemos que aquelas pessoas que seguem a nosso Senhor verdadeiramente precisam cada vez mais querer estar perto dele, assim como toda pessoa que ama uma outra pessoa quer estar constantemente na presença daquele que é amado, assim também tem que ser a nossa vida com o nosso Senhor. Nosso Senhor ressuscitou e vive para que nós possamos estar constantemente perto dele. Então, amados irmãos, que este seja o nosso propósito do dia de hoje. Nos aproximar cada vez mais de nosso Senhor, nos afastar de tudo aquilo que nos tira desse caminho que desemboca em nosso Senhor, nos afastar de todos aqueles pecados, de todas aquelas coisas que possam realmente nos atrapalhar e fazer com que nós nos percamos neste caminho, nessa busca de nosso Senhor. E peçamos essa graça principalmente à sua Mãe Santíssima, Nossa Senhora, ela que como ninguém viveu com e para nosso Senhor, para que ela também nos mostre o caminho, para que ela realmente consiga de nosso Senhor, de seu Filho diletíssimo, a graça dessa nossa conversão verdadeira, deste nosso voltar o nosso coração para nosso Senhor, para que assim, vivendo aqui embaixo neste vale de lágrimas com nosso Senhor, possamos depois, no dia do juízo, ressuscitar verdadeiramente com nosso Senhor na glória do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos de pé para cantarmos